Bom dia, gente. Hoje é domingo, 6h43 da manhã, 12 de setembro. E vamos ler uma leitura sobre não requer substituto, ou não requer substituto. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Assim diz em Salmo 139. O escritor diz que em uma visita ao seu filho, eles decidiram ir à igreja para ouvir o Dr. David Jeremias pregar. Estevão e eu nos levantamos cedo na manhã do domingo e dirigimos por 1 hora até a igreja, mas a nossa expectativa se transformou em decepção. Porque o Dr. Jeremias não estava lá naquele dia. Algum outro, um substituto, estava pregando. Algumas semanas depois, eu estava escalado para pregar na igreja, em que minha esposa e eu somos membros. Em pé, diante da congregação, percebi que agora eu era algum outro. E eles poderiam estar decepcionados porque tinham vindo ouvir o nosso pastor e não eu falar. Embora encontremos conforto na familiaridade com aqueles de quem dependemos na vida, temos de reconhecer que às vezes eles podem ser substituídos, mas aquele que mais necessitamos, de quem dependemos para a nossa vida, está sempre presente. Quando desejamos entrar na presença de Deus em oração, Ele está sempre presente. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentações, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, versículo 17. Você está procurando Deus? Ele está sempre próximo. Não precisa de substituto. Quando você busca o Senhor, não existe fila de espera. Seus ouvidos estão sempre abertos ao seu clamor. Deus é magnífico. Deus é o Deus do impossível e Ele abre portas. Eu tenho clamado a Deus por alguns objetivos, por alguns sonhos. Só que os sonhos do homem é um e de Deus são outros. Então, eu peço que os meus sonhos, os meus objetivos, o que eu tenho pedido, se coincidem com a vontade de Deus em minha vida. Porque eu preciso muito de mudança, preciso muito de ajuda espiritual. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer espiritualmente. E quando a gente já dá esse passo de se autoconfessar, de se autoexaminar e verificar o que te necessita, já é um passo enorme que você dá na sua vida. Porque você vê a importância da necessidade que você está tendo de ter uma convivência com Deus, de ter um relacionamento diário com Deus, de colocá-lo na sua vida, de colocá-lo nos teus planos, de colocá-lo em tudo que você necessita. E parece até clichê, né, ficar repetindo as coisas, mas a gente precisa se conformar, porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não quer, sabe? Eu desde criança, eu sempre me senti isolada, sozinha.
Às vezes não podia sentar na mesa, tinha que deixar as outras pessoas sentarem no meu lugar. Eu tinha que sentar no chão, comer lá no chão. Eu via os meus irmãos homens, né, mais velhos do que eu era caçula, sendo bem mais tratados do que eu própria. E eu não quero aqui me colocar numa posição de vítima, mas eu achava assim que eu não tive culpa, que eu nasci com um problema, que eu tive que tomar gadernal até os 7 anos de vida, que eu dava convulsão, que o médico já tinha desenganado, né? Então, às vezes eu penso assim que eu dei muito trabalho quando bebê, criança, para minha mãe, né? Pensa, uma mãe com 2 filhos, né? Que o mais novo dela, quando eu nasci, tinha 7 anos. Esse me odeia, me chama de prostituta, fala para os outros que eu faço programa e, na verdade, eu nunca, graças a Deus, até hoje, né? Não vai ser depois de velha. Eu nunca precisei fazer um programa, mas assim, eu trabalhei no comércio desde os meus 15 anos, eu tenho 20 anos de INSS pago, então assim, às vezes, né, você conhece um homem que vira seu companheiro e ele te fornece um bem material porque ele tá morando com você, te dá um carro, te dá uma moto, mas porque você tá junto com ele. Então isso não é programa. Eu morei com o cara, então ele me deu as coisas. Mas isso não quer dizer que eu fiz programa com ele, né? A gente tinha até contrato firmado em cartório, que a gente tinha uma união estável. Então, assim, se a gente for levar tudo ao pé da letra, a gente vive só se murmurando, se auto-compadecendo, reclamando. Então, esse não é o meu objetivo. Mas eu penso assim que uma mãe, a minha, eu não vou falar da mãe dos outros, eu vou falar da minha mãe. A minha mãe, ela faz diferença entre os filhos, sim. A minha mãe passou a me tratar melhor depois que eu tive o meu filho, que eu quase morri, né, no parto por conta da diabetes, eu não podia ter filhos, né, por conta de outras coisinhas que fizeram também comigo. Eu ganhei bens materiais, mas também tiraram bens não materiais da minha vida, como essa mesma pessoa que me forneceu o mundo de coisas materiais, ele também me deu um café da manhã que tirou a vida de um bebezinho que a gente ia ter e eu sentia, eu estava de 2 meses e eu sentia como mãe que era uma menininha. E eu tomei aquele café da manhã com tanta alegria, tanta felicidade, porque eu nunca tinha recebido um café da manhã na cama e jamais sabia que estava envenenado. Mas isso são coisas do ser humano. Que Deus perdoe ele, né? Que eu consiga também verdadeiramente perdoá-lo, porque dói, né? E eu só descobri isso 18 anos depois. Hoje minha menininha ia estar uma moça com 18 anos. Mas eu tenho que agradecer a Deus também, que Deus me deu a honra de ter o Lorenzo, que tem 10 anos, é filho de outro relacionamento. Então, assim, a gente tem que confiar em Deus, porque a gente pensar em desistir da vida por conta de certas coisas, por conta de certas pessoas, sabe? Tudo que eu vou fazer, a minha mãe nunca chega e fala assim: parabéns, é isso mesmo, vai lá tentar. Conseguiu um emprego aí, ela falou que ela ia no conselho tutelar se eu não deixasse o Lorenzo morar na casa dela. Gente, eu crio meu filho tem 10 anos, né? Eu sou mãe dele, a gente mora juntos tem 10 anos. E eu sempre trabalhei por conta própria, no bazar, vendendo prata, vendendo aquilo.
Só que essas crises aí quebraram minhas pernas, né? Perdi meu carro para poder comer. Essa questão de descobrir da diabetes, da saúde, da visão, perdendo. Então, isso tudo mexeu muito comigo. Mas deixar meu filho morando com ela não tem nada a ver, porque eu sou responsável pelo meu filho. Eu só quero trabalhar, ele estuda meio período. E o outro período ficaria com ela. Só isso. E não precisava nem ir até a casa dela. Ela vem aqui todos os dias, ela e o meu pai. É impressionante. Então por que ela não pode vir na hora de colocar na van? Eu já deixaria o almoço pronto. Mas você vai entender, né? Um dia eu terei as respostas. Mas que eu me sinto. Eu não quero me fazer de vítima. Mas eu sinto que tem uma diferença. Tem uma grande diferença entre os tratamentos. Mesmo que o meu irmão mais velho já tenha falecido há 18 anos, né? Antes dele falecer, ela adotou uma outra criança com 22 dias de nascido. E já tá um homem, um rapaz, 24, 25 anos, mora com meu pai e minha mãe. Não tenho ciúme, gente, porque eu fui resgatar ele com ela. Porque eu que acordei a minha mãe por ouvir aquele bebezinho chorando tanto. E ele trouxe muita alegria naquela casa. Ele trouxe. É inevitável eu não confessar que o meu irmão adotivo trouxe muita alegria para dentro da casa dos meus pais. Mas o meu problema não é com ele. O meu problema é que eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eu faço tudo por eles, de coração. Só que agora eu tô tratando da depressão, tô no acompanhamento psicólogo e tenho recebido muitas orientações da doutora. E olha que foi a primeira consulta, né? Então, assim, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Então, eu tenho que lutar por aqui. Eles lutam por lá. Meu pai é aposentado, é um salário só. Não falta nada para eles, né? Tem um primo que de vez em quando manda cesta básica para eles, uma boa cesta básica, que até divide um pouco comigo. Então, assim, a gente precisa saber que ninguém na vida da gente é substituível. Cada um tem o seu papel. E que a mãe, ela nunca pode falar que um filho é melhor do que o outro, porque todos nós temos personalidades diferentes. E eu, ao ouvir certas palavras, eu não posso querer me sentir a pior dos seres humanos, porque eu não sou. Eu sou pecadora, eu sou ignorante, eu erro. Mas, sabe, ela jogou na cara minha, porque eu perdi o auxílio emergencial, né? E com isso, ela passou dela para mim, já é a segunda vez que eu recebo R$ 250 dela. Então ela jogou na minha cara, entendeu? Aí eu coloquei o tanquinho que eu tenho para vender, coloquei a mesa que eu tenho para vender. Aí eu fico pensando, né? Fico esperando se o governo vai me cobrar esses 8 mil que eles me deram, porque eu tive um CNPJ do bazar. Aí tô sem carro. Aí tem essa dieta caríssima da diabetes que não pode parar. Aí tô lá naquele processo na justiça para acertar, atualizar a pensão do meu filho, né? Para o dinheiro ser depositado na conta, para eu não precisar ficar pegando ônibus, eu não precisar ficar ligando, cobrando, lembrando das
das, das coisas. E o pior de tudo que nem colocaram no processo, que ele disse que foi uma merda, foi uma bosta, o vínculo que ele teve comigo, né? Mas isso daí depois eu ainda vou atrás, porque não pode ficar assim. Mas convenhamos, quando vem uma coisa, vem tudo de vez. Ontem eu até achei que eu estava realmente com Covid. Hoje eu acordei melhor. Mas amanhã eu vou estar ligando para minha agente de saúde aqui do bairro para ver se ela agenda um teste para mim, se é possível, né? Porque eu tô com muito corisma, tô tossindo. Então, mesmo que eu tomei a segunda dose e sou do grupo de risco, se tiver como um meio de tratar, né? Sei que não tem remédio, mas seria bem melhor para correr logo atrás, né? E que seja o que Deus quiser para minha vida. Eu consagro a minha vida a Deus e que sejam feitas as vontades dele para minha vida e não as minhas vontades que eu queira. Porque do pó viemos e do pó voltaremos. O que a gente podia se alegrar era conseguir ajudar um ao outro, não é com muita coisa. É estender uma mão, dar uma palavra amiga, um abraço nesses momentos tão difíceis que nem abraço pode ter mais. Mais uma vez, eu tinha tantas pessoas queridas que essa doença levou embora. Eu sinto saudade deles. Muitos não eram nem parentes, mas me tratavam melhores do que parentes. Mas que Deus deu um bom lugar para eles. Tenho saudade do meu primo Marcos também. E, e da tia Nelly e do tio Beto, que partiram muito tempo atrás, que nem foi de convite. Mas eram meus amigos verdadeiros. Desculpa, gente. Bom dia para vocês. Ficam